Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Revolução Russa, mais especificamente sobre a Rússia pré-revolucionária. A gente vai analisar a situação da Rússia que permitirá a explosão do processo revolucionário em 1917. Então, vamos analisar a pré-revolução. Como que era a Rússia no século XIX, ainda antes da Revolução? A agricultura era a principal atividade na Rússia, então, predomínio da agricultura. A Rússia ainda utilizava mão de obra servil, servidão. A Rússia utilizou a servidão como mão de obra até 1861, ok? Poder da nobreza. A nobreza era a classe mais influente na Rússia, junto da Igreja Ortodoxa. Então a Igreja Ortodoxa também tinha um papel fundamental e de grande influência na Rússia. Fora isso, o poder na Rússia era concentrado nas mãos do czar. O regime da Rússia era denominado regime de autarquia. O que significa uma autarquia? Uma instituição que tem um poder independente. A autarquia do czar, poder independente do czar. É uma espécie de rei absolutista, ok? Só que nós não utilizamos esse termo absolutismo, porque conceitualmente o absolutismo cai com a Revolução Francesa. Então, o poder concentrado nas mãos do czar. Então, nós percebemos aqui uma mescla de atraso político e atraso econômico da Rússia, ok? Modernização. Ainda no século XIX, a Rússia começa a se modernizar. Quais são os indícios, os elementos que demonstram essa modernização? A construção de ferrovias. A Transiberiana é um exemplo disso, a Transcarpiana é um outro exemplo, as maiores ferrovias do mundo, inclusive naquela época. E o processo de industrialização. Mas aí você perguntará, mas se ela era um país pobre, com uma estrutura econômica precária, em que predominava a agricultura, em que ainda existia servidão, com que recursos ela começa a se modernizar ainda no século XIX? Esse é o ponto fundamental. O processo de modernização da Rússia, de construção de ferrovias e industrialização, ocorre com um capital que não é russo. Ocorre com capital externo, sobretudo capital francês, capital da França, e capital inglês, capital da Inglaterra. Pois bem, eu passo a me modernizar, só que dependente do capital externo. Essa é a situação da Rússia. Agora, se você pensar que na Inglaterra, os industriais ingleses exploravam os seus trabalhadores, os trabalhadores ingleses, imagina o capital inglês na Rússia. O que ele vai fazer com o trabalhador russo? Então, você tem uma situação de alto grau de exploração da massa trabalhadora, que vai favorecer futuramente o processo revolucionário. A ideia básica é simples, existe uma grande contradição. É como se a Rússia tivesse passado de uma estrutura feudal diretamente para uma estrutura industrial. Ou seja, a Rússia não passou por aquele processo intermediário conhecido como capitalismo comercial. Então eu tinha ou existia um trabalhador explorado aqui no feudalismo, e esse trabalhador passa a ser extremamente agora explorado nas indústrias de capital externo, de capital estrangeiro. Essa situação de extrema exploração é que favorecerá futuramente o processo revolucionário. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, até a próxima.